Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 10. Segundo Reis, capítulo 5, do 1 ao 10. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Amém? Segundo Reis 5, a partir do verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgou as tuas vestes? Deixa ele vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Só até aí, pode se assentar. A leitura um pouquinho longa, mas necessário para entendermos aquilo que o Senhor reservou para nós aqui nesta noite. O texto fala de um general, um homem chamado Naamã, um homem de respeito. O texto fala que ele era um homem honrado, era um homem que deu muitas vitórias aos sírios, ou à Síria, a nação síria, e ele servia essa nação. E o texto também fala que o próprio Senhor Deus de Israel foi com Naamã, mesmo ele não sendo um hebreu. O Senhor foi com ele em algumas batalhas, ou seja, deu vitória a ele, deu livramentos, independente se ele servia ao Senhor ou não conhecia o Deus de Israel como deveria conhecer. Mas o texto fala que tinha um porém na vida de Naamã. Qual era o porém? Ele tinha isso tudo, era um general, ele tinha intimidade com o rei da Síria, era um vencedor, era alguém de honra, conhecido, um guerreiro, mas ele era um homem leproso, uma enfermidade que naquele tempo não havia cura alguma. O homem, quando adquiria lepra, ele caminhava para a morte.
Ele iria perdendo a sua sensibilidade, algumas partes do corpo iam se perdendo até que ele morresse. Não havia cura, né? Nos nossos dias existe cura e tratamento para a lepra, que no caso é a hanseníase. E esse homem, quando o texto diz que quando eles vêm de Israel de uma batalha, ele traz uma menina, uma adolescente, e ela vai trabalhar na casa de Naamã, como lemos aqui, e ela vai ser uma ajudante da esposa de Naamã. E ela via o estado de Naamã. Ela via que ela fala assim: o meu senhor seria limpo dessa lepra, ou restauraria a sua saúde se ele estivesse com o profeta que está lá em Samaria, no caso Eliseu. E Naamã ouviu isso, e Naamã viu uma esperança, um fio de esperança por aquilo que estava cometido na vida dele. Quanto tempo ele tinha essa enfermidade? Eu não sei dizer, mas eu entendo que isso era algo que o incomodava. Porque imagine você, é um guerreiro, você veste a sua armadura, vai para a batalha, guerreia e vence. Você sai vitorioso, feliz que venceu. Quando você chega em casa, ou você vai tirar a sua armadura, você se depara olhando para você e vendo toda aquela enfermidade que não tem cura, e você sabe que está caminhando para a morte, não tem esperança alguma de cura. Pois bem, Naamã, quando ouve isso, acende uma chama no coração dele, uma fé, uma esperança, e ele vai até o rei da Síria e fala com ele: ó meu rei, a menina falou assim, 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 assim. E o rei disse assim: ô Naamã, faz o seguinte, eu vou escrever uma carta e vou mandar para o rei de Israel. E naquele tempo, meus irmãos, não tinha WhatsApp nessas coisas, né? Era escrito mesmo. Então o que estava declarado na carta tinha que se cumprir. O que o rei escreveu naquela carta, meus irmãos, é algo que tinha que acontecer, porque se não acontecesse, certamente aquelas nações iriam entrar em guerra, conflito, haveria muitas perdas, muitas mortes, muito prejuízo. E o rei escreve uma carta e manda Naamã ter com o rei de Israel. Preste bem atenção numa coisa: a menina, ela era uma hebreia, ela estava servindo na casa de Naamã, semelhantemente como Daniel servia a Nabucodonosor. Mas a palavra diz que ela fez menção do Deus de Israel, e isso tocou o coração desse homem chamado Naamã. Então o fato às vezes do homem de Deus, ou a mulher de Deus, o jovem, adolescente que seja, ele vive no mundo, entre aspas, ele estuda, ele trabalha, ele tem amigos, tem até parentes que não são da mesma fé dele. Então essa menina nos dá uma lição, que onde quer que nós estejamos, nós devemos glorificar o nome do Senhor, fazendo menção do nome do Senhor, porque quando ela fez menção do nome do Senhor, a fé brotou no coração de Naamã. Então onde nós estivermos, onde você estiver, você é portador de uma palavra que tem poder para libertar o homem, que tem poder para salvar o homem da condenação eterna. Por quê, pastor? Porque em você habita o Espírito Santo do Senhor, em você está a palavra do eterno Deus, e essa palavra de Deus, ela tem vida e produz vida, e vida abundante, meus irmãos. Então esta menina, apesar de estar ali trabalhando para o Ciro, o Deus que ela servia estava no coração dela, e ela fazia menção do nome do Senhor, meus irmãos. Naamã vai até o rei que reinava nesse tempo aqui, o nome dele era Jorão, filho de Acabe com Jezabel, ele que reinava. O rei da Síria era Ben-Hadad, um rei cruel, um rei que onde ele entrava com a batalha, aonde iria para conquistar, eles conquistavam, e Naamã estava à frente da guerra. Então quando ele recebe aquela carta, ele fica temeroso. Veja que ele declara até aqui, diz assim, meus irmãos: sucedeu que lendo o rei a carta, o rei rasgou as suas vestes. Sou eu Deus para matar ou para dar vida? Ele está dizendo que o rei escreveu nessa carta, certamente, é algo que ele dizendo assim, restaure a saúde ao meu servo. E ele diz assim: eu não tenho como fazer isso. Porque, meus irmãos, preste bem atenção, nós não vamos ver na Bíblia nenhuma lepra, alguém sendo curado de lepra, à exceção de um caso onde Miriam se torna leprosa, o Senhor que colocou a lepra, o Senhor que tirou a lepra dela.
Mas você folheando a palavra, você não vai encontrar ninguém que foi curado de lepra, a não ser aqui nesse momento aqui com Naamã, Deus usando Eliseu, meus irmãos. Então veja, a preocupação desse rei era assim, até aceitável, porque ele rasga as vestes, no sinal de demonstração, dizendo: eu não tenho poder, não tenho como, eu não sou Deus. O medo, ele se viu diante de uma impossibilidade para realizar aquela tarefa. Aqui está a palavra para nós nesta noite. Muitas das vezes nós estamos como esse rei de Israel. Nós recebemos notícias em nossas vidas, desemprego, enfermidade, a morte veio num parente, a situação está complicada. Nós recebemos notícias, e notícias que nós olhamos assim, nós rasgamos o nosso coração com dor, com lamento, com pranto. Por quê? Porque nós não temos como lidar com isso. Nós não somos Deus para fazer um milagre. Então muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos como esse rei. Nós recebemos a notícia, mas nós não temos como resolver aquela situação impossível na nossa vida, meus irmãos. E quando eu li esse verso hoje pela manhã, o Senhor falou assim comigo: essa carta é a carta da impossibilidade na vida do homem. É a notícia que chega e o homem se encontra num quadro onde ele é limitado. Todos nós, meus irmãos, somos limitados diante de alguma situação. O que você vai fazer se alguém disser para você assim: chegou, um parente seu faleceu? Tudo que você vai fazer é chorar, lamentar, prestar os últimos votos. O que você vai fazer se chega uma notícia que alguém, um amigo seu, ele sofreu um acidente, está quase morrendo? O que você vai fazer? Você diz assim: está na mão de Deus. Você entrega para Deus, porque nós temos limites e nós somos limitados. Mas olha só que coisa tremenda, meus irmãos. Jorão, ele estava olhando para aquela impossibilidade. Ele estava olhando para Naamã, para o que estava escrito, e ele disse: não sou Deus, eu não tenho condição. Ele está dizendo assim: eu não sou Deus, eu me desesperei, eu não tenho como resolver. Ou seja, ele esqueceu que ele era rei de uma nação, o qual é o Deus do impossível. Às vezes isso acontece conosco. Nós, diante da impossibilidade, nós esquecemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Não foi o que o anjo disse para Zacarias? Acaso há alguma coisa impossível para Deus? Não é o que Jesus disse para os apóstolos? Quem pode ser salvo? Logo ninguém pode. Ele disse assim: para Deus todas as coisas são possíveis. Quando nós estamos fazendo como Jorão, olhando aquela situação e esquecendo que há um Deus acima de nós, meus irmãos, que tem todo o poder para mudar o quadro da situação, nós vamos nos desesperar. E no desespero nós podemos até cometer erros, falhar, errar contra o Senhor. Podemos tomar até decisões que não deveriam ser tomadas, porque esquecemos que há um Deus do impossível em nossas vidas, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que tudo quanto vier a sua mão e a minha mão, nós devemos fazer conforme a nossa força. Aquilo que não dá para nós fazermos, é aí que Deus vai fazer, meus irmãos. É aí que Deus vai agir. O Senhor disse assim para Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Então Moisés pegou o cajado, tocou nas águas, o povo marchou e Deus abriu o mar. Moisés não tinha poder para abrir o mar. Moisés só tinha a capacidade de olhar para cima e falar com o Senhor e tocar nas águas. Quem abriu o mar foi o Senhor, e o povo passou. Quem vai abrir o mar na sua vida para que você passe a situação adversa que você está vencendo? E é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus que te trouxe aqui nesta noite, o Deus que você serve. Esse é o Senhor. A palavra chama Ele também de Senhor dos exércitos, meus irmãos. É aquele que guerreia por você, é aquele que luta por você, é aquele que vela por ti, conforme nós adoramos aqui nesta noite. Ele é o Deus que cuida dos seus todos os dias, meus irmãos. Pois bem, Naamã, meus irmãos, diante do rei, o rei se desespera. Aí Eliseu entra em cena.
Eliseu fala assim: não, rei, deixa ele vir até mim, porque saberão que há profeta em Israel. A impossibilidade existia. Eliseu não está dizendo assim: eu sou soberano, sou maior. Não, saberão que há profeta em Israel. Eliseu está dizendo assim: eu sirvo a um Deus do impossível. Eu sirvo a um Deus que torna toda a impossibilidade em possibilidade. Eu sirvo a um Deus que cuida de mim todos os dias. Eu sirvo um Deus que não me deixa sozinho no vale da sombra ou da morte. Eu sirvo um Deus que a porta fecha, Ele abre outra porta para mim. Eu sirvo um Deus que eu sou acometido de uma enfermidade e Ele vem com aquela mão dele maravilhosa, com o seu bálsamo, e traz a cura sobre a minha vida. Eliseu está dizendo: eu sirvo um Deus que honra aqueles que servem a Ele, meus irmãos. Deixa vir a mim, porque saberão que há profeta em Israel. Nós precisamos sempre de uma intervenção divina, uma intervenção do Senhor nas nossas vidas. Nem tudo nós vamos conseguir resolver, meus irmãos. Vamos resolver até onde der. Aonde não dá, o que nós vamos fazer? Eu comentava com a minha esposa, Atos 28, quando Paulo está dentro do barco. O Senhor me traz isso à memória agora. E o Senhor falou para eles, e o barco estava naufragando, à deriva. E todos estavam desesperados naquele barco, dizendo: vamos morrer todo mundo. E o Senhor aparece para Paulo e fala assim: Paulo, ninguém vai morrer, todos vão se salvar. E o apóstolo Paulo chega diante do centurião, que era o responsável ali, e diz assim: o Deus que eu sirvo apareceu a mim e disse que ninguém vai morrer, vamos continuar no barco, ninguém sai do barco. E o texto diz que o barco despedaçou, se quebrou, mas ninguém morreu. Um segurou num pedaço do barco, acabou chegando à praia. Por quê, meus irmãos? Há profeta em Israel. O Deus que servimos é um Deus que nos dá o livramento, Ele cuida de nós, meus irmãos. O barco pode até quebrar, ir à deriva, você pode ter que dar umas braçadas para chegar lá na praia, mas a tua vida, ela está preservada para a glória de Deus, porque aquilo que o Senhor reservou para você não está nesse tempo presente, está na eternidade com Ele, meus irmãos. Intervenção. O rei Ezequias também ele recebeu uma notícia ruim um dia na vida dele. E olha que ele não recebeu uma notícia ruim, não foi nem de Sírio nem de ninguém, o próprio Deus. Ele manda o profeta Isaías, fala lá para Ezequias: ordena a tua casa, porque vai morrer. Ele estava enfermo, enfermidade para a morte, deitado numa cama. E o Isaías saiu, e a única coisa que Ezequias fez, mesmo estando enfermo, creio eu que ele buscou uma força, um vigor na enfermidade dele. Deixa diz que ele vira para a parede e ele faz uma oração. Ele diz assim: Senhor, ser servido de que andei na tua presença e fiz o que era reto e justo diante de ti. Só isso. E chorou muitíssimo, diz a palavra. Quando Isaías estava saindo do pátio do palácio, o Senhor vem e fala assim: Isaías, volta lá. E diz para Ezequias: eu ouvi a tua oração e vi o teu choro. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando o pai vê o filho chorando, o pai ele se quebranta, ele entra em ação. Ele viu o servo dele no choro, um choro de lamento ali, e o Senhor dá a ordem: volta lá. E diz para Ezequias: eu ouvi a sua oração e eu vi o teu choro, as tuas lágrimas. Eis que eu vou te sarar. Ao terceiro dia você levantará desta enfermidade. Eu vou acrescentar a você 15 anos. E outra coisa, eu ainda vou te dar livramento dos inimigos que sitiam essa cidade, essa nação.
Tudo porque um homem, ele não se deixou render diante de uma adversidade. Ele olhou para o Senhor e fez uma única oração, e Deus escutou, meus irmãos. Às vezes nós achamos que Deus não está vendo nem a nossa lágrima, Deus não está vendo a nossa oração, não está ouvindo a nossa oração, não está intercedendo. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus está ouvindo sim, meu irmão. Deus está colhendo as suas lágrimas. O tempo de cantar está chegando na sua vida e na minha vida. A vitória, ela vem para a glória de Deus, meus irmãos. Deus é tremendo e poderoso, meus irmãos. Deus opera na vida dos teus servos. Deus só não opera para aqueles que saem da presença dele e desistem do Senhor, abandonam em meio à dificuldade, meus irmãos. O próprio profeta Elias, o Senhor manda ele em Sarepta. Vai até Sarepta, que ela tem uma viúva, que eu separei ela para cuidar de você. Aí o Elias vai lá e chega e encontra uma mulher com um filho, uma viúva, catando gravetos. Para quê? Ia fazer a última refeição deles. E Elias chega e fala assim: ô mulher, me dá um pouco de água. Ela deu água para o profeta. Aí Elias fala assim: agora me dá um bolo, um pedaço de pão para comer. E ela diz assim: vive o Senhor teu Deus, porque ela não serviu o Deus de Israel, que eu não tenho nada em casa. Tua serva só tem um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E está aqui, ó, vou fazer a última refeição. Eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. E Elias fala com ela assim: mulher, faz primeiro para mim e traz, porque fazendo assim não vai faltar farinha na panela nem o azeite na botija. Ela foi. Por quê? Porque tem profeta em Israel, meus irmãos. Tem profeta na casa de Deus. Quando eu digo profeta, estou falando do servo do Senhor, que Deus honra a palavra profética, Deus honra aquilo que o servo do Senhor declara, porque Deus quer glorificar o nome dele na vida das pessoas. Aquela mulher creu, meus irmãos, e não faltou farinha na panela, nem azeite na botija daquela mulher. Não faltou nada, meus irmãos. E outra coisa, passou um tempo, a palavra diz que o filho dela morreu. E ela chega diante do profeta e fala assim: vieste aqui para trazer juízo matando meu filho? Aí o Elias fala assim: me dê seu filho. Preste bem atenção, meus irmãos. Primeiro ele pediu o que ela tinha para ele primeiro. Agora ele está pedindo: me dê seu filho. Ela deu o filho para ele. O texto diz que ele subiu ao alto do quarto onde ele habitava, colocou ele na parte alta, e ali ele ora ao Senhor. E ele vem, se cobre por cima do menino, e o fôlego de vida volta. Sabe qual foi a declaração daquela mulher? Ela disse assim: agora eu sei que você serve a um Deus vivo, que Deus é com você. Ou seja, ainda há profeta na terra de Deus, meus irmãos. Nessa terra ainda há profeta. Deus honra. Por quê, meus irmãos? Porque Deus quer glorificar o nome dele. Deus não quer que o homem seja sentenciado ou condenado à morte eterna. Não, Deus quer operar na vida do homem. Nós só não podemos ficar com o olho posto na adversidade. Nós ficarmos lamentando, chorando, murmurando, sem buscar o Senhor, não vamos chegar lá. O choro aqui de Ezequias não era um choro de lamento, não, era um choro de busca. Vocês lembram de Ana sofrendo a perseguição por Penina? Ela entra lá no tabernáculo, ela vai chorar. Ninguém escutou a Ana gritando: Elcano, nada disso. Mas Deus escutou a Ana. Deus viu as lágrimas dela. E Deus operou na vida daquela mulher. Mesmo Deus que operou na vida de Ana, é o mesmo Deus que está operando aqui hoje na sua vida para a glória de Deus, meu querido. É o mesmo Deus que te trouxe aqui, nos trouxe aqui, está operando nas nossas vidas. É um Deus que não se esqueceu de você. Ele te tirou do império das trevas, trouxe para a presença dele, e ele cuida de você todos os dias, não te abandona. Às vezes nós falhamos com ele, às vezes nós falhamos, mas ele nunca falhou com a gente, né? Nunca falhou. Pois bem, aí Naamã
cheio da pompa, para o carro dele lá. Aí Eliseu nem fala com Naamã. Olha bem. Eliseu fala assim, manda o mensageiro e fala para ele, vai lá e mergulha 7 vezes no rio Jordão, e você vai ter a sua carne purificada, restaurada. Era difícil mergulhar? Era simples, não era? Ele só tinha que sair dali e mergulhar num rio de águas meio que barrentas. Mas ele se indignou. Ele se indignou porque ele era um general. Ele ainda estava naquela pompa dele. Na mente dele, ele estava imaginando que Eliseu ia sair, ia orar ao Deus de Israel, ia fazer todo aquele movimento para ele ser curado. Não precisamos de movimento para ser curados. Não precisamos de grandes movimentos para sermos restaurados. Sabe o que nós precisamos? É simplesmente ouvir e obedecer. Naamã estava indo embora, ia perder a bênção dele, ia voltar lá para a nação dele leproso, meus irmãos, caminhando para a morte. Aí os servos estavam com ele e falaram assim, mas o Senhor, se ele pedisse algo tão difícil, tão impossível, o Senhor não faria? Aí ele despertou, e ele foi mergulhou no Jordão 7 vezes, ou seja, ele desceu ao Jordão. Cada mergulho, Naamã estava deixando ali o velho homem, sendo ali sepultado no Jordão. E no 7º, quando ele sobe como a carne de um menino. Ele nasceu de novo na presença de Deus. Quando nós deixamos o nosso eu, nosso orgulho, nossa incredulidade, nossa altivez, nossa soberba, nossa arrogância, achar que somos melhor que alguém, que somos os bambam. Quando nós deixamos isso tudo, meus irmãos, nós vamos subir com a carne como criança, nascido de novo para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Meus irmãos, Naamã mergulhou no Jordão. Sabe quem é o Jordão para você e para mim? É o Senhor Jesus. Quando nós mergulhamos no Senhor, quando nós mergulhamos nas águas do Espírito, quando nós mergulhamos na palavra do Senhor, estamos debaixo do sangue do Senhor, deixamos tudo ali, nós saímos novos, meus irmãos, novas criaturas, novos servos, novas pessoas, para a glória de Deus, curados. A lepra, que era o pecado que nos condenava, já não está mais sobre nós, porque sobre nós está o sangue do eterno Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso. A salvação vem sobre nós, um novo dia, uma nova forma, um novo estado. Eu imagino a alegria que estava no coração de Naamã. Ele volta lá até para deixar um presente. Ele levou presentes. E Eliseu disse para ele assim: fique para você. Jesus falou algo muito tremendo, meus irmãos. Ele disse assim: ó, de graça recebeste, de graça dai. Não faça do dom ou do ministério algo que não glorifique a Deus. Não faça disso serviço, troca, venda, comércio. Não, o Senhor não aceita, meus irmãos. Tem muita gente vendendo o dom. Está vivendo aí. Não sou juiz, mas a palavra me faz apontar isso. Quando é que é o acerto de conta? Quando passar lá diante do Senhor. E aí Ele vai separar os bodes das ovelhas. E aí alguém vai dizer assim: mas Senhor, Senhor, quando é que nós deixamos assim, ó, nós expulsamos, nós curamos, nós profetizamos. E ele disse assim: apartai-vos de mim, vós que produzi a iniquidade. O comércio está aí, Deus te deu, é para a glória dele, nem é nosso. Ó, às vezes, não, é meu, o dom é meu, a igreja é minha. Não somos dono de nada, não somos dono nem da nossa vida. Nossa vida pertence a Deus, a sua vida pertence a Deus. A hora que Ele cismar de puxar a nossa senha lá, ou contar o tempo da nossa existência, acabou, pertence a Deus. Ele nos dá uma oportunidade nessa terra que somos peregrinos, de poder glorificar o nome dele.
essa menina, você não vai ver outra passagem, nada, mas Deus usou ela, lá na casa de Naamã, uma menina, que ninguém dá nada por ela. É só uma criança, é só um adolescente. Que é um adolescente? Meus irmãos, Deus usa quem Ele quer. Usou até a mula para falar com o Balaão, que não estava ouvindo Deus mais. Deus usa quem Ele quer. Usou essa menina para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida de Naamã. Naamã, na verdade, o Senhor era com ele, mas ele não sabia. Depois dessa experiência aqui, ele disse assim: então me permite pelo menos levar um pouco de terra de Israel, era o costume, areia e terra, para eu fazer um sacrifício lá na minha terra, com a terra daqui, porque ele não queria nem usar a terra que tinha na terra dele, porque ele entendia que era idolatria. Um homem que teve um encontro com o Senhor foi marcado pelo Senhor, mas foi preciso ele mergulhar no Jordão. Então, diante de uma carta, Jorão ficou desesperado, mas o profeta disse assim: não, deixa ele vir, o Deus de Israel está aqui. Você vai virar para o seu problema, para a sua dificuldade, vai dizer: está aí a dificuldade, mas o meu Deus é maior do que você. Ou enfermidade, você veio sobreviver, mas o meu Deus é maior do que você. Você vai falar igual os meninos Ananias, Misael, Azarias disseram assim: fique sabendo, ó rei, se o Senhor nos lançar na fornalha, né, o nosso Deus, Ele pode nos livrar, mas se Ele não livrar, Ele vai continuar sendo o nosso Deus. Nós não vamos nos prostrar diante de qualquer idolatria ou estátua. Jorão desesperou. Não desespere. Eu entendo que o primeiro impacto é ruim demais, irmão. Muitas experiências, muita coisa que eu já passei e vivencio. Tem notícia que chega até você que te deixa aborrecido, chateado, coisa que mexe na sua alma. Isso é pior que tem. Aí o que você vai fazer? O homem sem Deus, ele vai para a bebida, vai para a droga, vai para as festas. De que adianta? Alguns tiram a própria vida. Nessa hora você vai sentir o impacto, sim, mas nessa hora você vai se colocar diante do Senhor, porque é melhor você sofrer o impacto e cair aos pés do Senhor do que sofrer o impacto e cair fora da presença do Senhor. Porque na presença de Deus, Ele te sustenta, Ele te levanta, Ele te coloca de pé, Ele glorifica o nome dEle. Por quê? Porque Deus cuida dos seus, está cuidando de você, está cuidando de mim e vai cuidar ainda de todos quanto fazem parte da nossa vida. Meus irmãos, quantos livramentos o Senhor já nos deu para as pessoas conhecidas nossas, parentes, o qual nós estamos ali clamando, chorando aos pés do Senhor. E se nós não estivéssemos lá? Então você é bom, pastor? Não sou bom não. Nem Jesus falou que Ele era bom. Bom é o Pai. É porque há uma intercessão, há uma entrega, há uma renúncia. E querendo ou não, todos os dias nós somos às vezes como Naamã, nós temos que mergulhar. Senhor, tem misericórdia, liberta disso, Senhor, tira isso. Todo dia nós temos que tirar alguma coisa de nós, para que o poder, a excelência do Espírito Santo cresça e se multiplique em nós, para transmitir às pessoas a razão da nossa fé. Então nessa noite, aprenda isso. A notícia pode vir, a impossibilidade pode aparecer, você vai até na sua possibilidade. Até aqui eu posso ir, aqui eu já não posso. Aí é Deus que vai trabalhar. Os apóstolos remaram até metade, da metade para lá eles não iam conseguir, eles estavam tentando. Temporal, vento. Aí Jesus vem caminhando sobre as águas, e Ele vem, acalma as águas. Ele está aqui hoje trazendo calmaria ao teu coração, ao meu coração. Ele está dando ordem a respeito de ti e de mim nesta noite, neste lugar. Ele é o Deus que te trouxe aqui para dizer para você: aquieta-te,
eu sou Deus na sua vida, eu sou aquele que tem cuidado de ti. Não se desespere o teu coração, não te atribules, então somente glorifique o meu nome, adore na minha presença, se coloque na minha presença, se mantenha na minha presença. Por quê? Porque eu sou Deus que honra aqueles que são fiéis a mim, diz o Senhor nesta noite. Naamã voltou para a casa dele, feliz da vida, restaurado. O texto não fala, mas a gente pode imaginar, né? Ele chegando lá, de repente fala para a esposa: mulher, olha que glória, agora você pode até me abraçar, porque nem abraço ele podia dar, irmãos. Era leproso, tudo separado, era difícil. Mas o Deus do impossível chegou na vida dele. O Deus do impossível chegou na nossa vida para a glória do nome dele. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor.